Fala, Doc! Beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de gastroenterologia pediátrica. Hoje o nosso assunto é alergias alimentares e meu nome é Giovana Conte. O que a gente vai conversar hoje? Hoje a gente vai definir o que são as alergias alimentares, a gente vai diferenciar as reações mediadas por IgE, não mediadas por IgE e as mistas dentro das alergias alimentares. A gente vai conversar sobre os diagnósticos e os testes disponíveis para diagnosticar essas alergias. Vamos falar sobre o tratamento e o manejo também da alergia à proteína do leite de vaca. Vamos começar com a nossa questãozinha clássica de início de aula. Pausem a tela e tentem responder por conta própria. A gente tem um lactente com 2 meses de vida que está sendo levado para atendimento porque ele está com episódios de sangramento vivo de pequena quantidade nas fezes. E ele está em aleitamento materno exclusivo. O exame físico dele é normal e o exame de ânus não mostra nenhuma fissura. E ele pergunta qual que é a melhor conduta. Então, o que você marcaria, Doc? Bom, vamos então definir o que são as alergias alimentares. Primeiro, a gente precisa saber que as alergias não só alimentares, mas no geral, elas são causas multifatoriais, elas têm causas multifatoriais. O que isso significa? Significa que a gente vai ter alergia quando a gente tiver uma interação entre um fator genético nosso, que já vem com a gente desde que a gente nasce, e uma interação desse fator genético com o ambiente. Então, a gente precisa das duas coisas para desenvolver alergia alimentar. Então, ela seria basicamente uma reação do corpo, uma reação a um determinado alimento específico que vai funcionar como um antígeno e vai desencadear a reação alérgica no nosso corpo. E aí, então, a gente vai dividir esse tipo de reação em mediadas por IgE, não mediada por IgE e mista. Vamos começar falando, então, das reações de alergia alimentar mediadas por IgE. Aí a gente vai ter que lembrar lá da imunologia, porque aqui a gente vai ter uma reação de hipersensibilidade do tipo 1. O que seria isso, Reação de hipersensibilidade do tipo 1 é aquela reação que a gente tem um alérgeno, nesse caso aqui vai ser um alimento, uma parte desse alimento, que vai entrar em contato com as células apresentadoras de antígenos. Essas células vão demarcar os mastócitos, vão marcar eles, e eles vão começar a produzir IgE na superfície de membrana deles. E aí, quando esse alérgeno entrar em contato de novo no corpo, o mastócito vai ser ativado já pelo IgE que já estava marcado na sua superfície e vai liberar diversas substâncias que vão causar essa reação alérgica, como, por exemplo, histaminas, leucotrienos, prostaglandinas, e vão dar uma inflamação que seria essa alergia. A alergia mediada por IgEs é a forma mais bem compreendida dentro das alergias alimentares na pediatria, Então, são os IgEs que vão atuar contra específicos antígenos alimentares. E aí, quais são as manifestações clínicas desse tipo de alergia? Seriam principalmente as reações cutâneas, as reações do trato gastrointestinal, como, por exemplo, diarreia ou sangramento. Também podemos ter manifestações respiratórias e manifestações sistêmicas. E aí a gente tem que destacar aqui também as reações de urticária, que podem ser causadas por alimentos, e angioedema. Também pode ter uma reação aí com a rinite alérgica, e a gente pode ter hipersensibilidade gastrointestinal imediata, ou seja, a pessoa entra em contato com o alimento e logo, minutos a horas depois dessa ingestão, ela já vai ter a reação alérgica, pode ter diarreia, desconforto abdominal, assim por diante. E também podemos ter a síndrome da alergia oral, que seria essa imagem aqui em que a pessoa fica com bastante reação alérgica ali na região da boca. Já as não mediadas por IgE são um pouco diferentes. Aí elas são reações de hipersensibilidade do tipo 4. Elas não estão tão relacionadas com os IgEs, a gente não tem essa relação tão forte com os anticorpos. Na verdade, o que causa a reação alérgica não mediada por IgE são células, São principalmente aí os linfócitos T que vão liberar diretamente as citocinas. Então, a resposta imune ela ainda é um pouco mal compreendida, nesse caso aqui, mas parecem atuar por mecanismos mediados por células. E aí, os principais exemplos que a gente vai ter aqui são a proctocolite, enteropatia e a enterocolite induzidas por proteína alimentar. Quando a gente fala de enteropatia induzida por proteína alimentar, vamos desvendar um pouco o que esse nome está dizendo, Seria uma determinada proteína do alimento que a gente está ingerindo, que vai depender de cada pessoa, que vai causar ali uma reação no intestino. E essa reação, então, vai desencadear diarreia, que pode ser persistente ou crônica, vômitos, má absorção intestinal e, com isso, aí, acabar prejudicando o crescimento ponderostatual da criança,
pode causar até anemia, edema e hipoalbuminemia. Então, faz parte aqui das alergias alimentares não mediadas por IgE, ou seja, mediada por células. Então, a gente tem aqui a enteropatia induzida por proteína alimentar. A proctocolite é um pouquinho parecido, só vai mudar a região que está sendo acometida. Nesse caso aqui vai ser a região mais distal, né, do trato gastrointestinal. Mas também é induzida por proteína alimentar, que também vai depender de cada criança. E aí, o caso mais específico aqui que a gente vai desconfiar desse caso é quando a criança está aparecendo com evacuação com muco e sangue. E isso pode acabar gerando até anemia nessa criança. Mas, geralmente, ela fica em bom estado geral e com aspecto saudável. Não é uma das piores alergias essa daqui. E nós temos também a síndrome da enterocolite, que aí seria uma inflamação generalizada do trato gastrointestinal, induzido também por proteína alimentar, que é um quadro aí que seria mais grave, que a gente abrevia por FPAS, né? Seria um quadro aí, ele é mais característico por vômitos repetitivos, seguidos ou não de diarreia, e podem causar desidratação na criança, e ela pode ficar letárgica, com hipotonia, com hipotermia e até mesmo com distúrbios metabólicos por conta desse quadro de vômito e diarreia, que é bem grave. E os principais alimentos que acabam gerando essa síndrome seriam leite de vaca, soja, ovo, peixe e frutas. E aqui a gente pode ver uma comparação nesse quadro de todos os sintomas, né? A FPAS, ela aborda também sintomas de outras alergias alimentares, mas ela acaba sendo a mais grave. E podemos ter alergias alimentares mistas, ou seja, os mecanismos envolvem tanto a produção de anticorpos IgEs quanto as células, tá? E aí seriam os linfócitos T produzindo citocinas pró-inflamatórias. E os principais exemplos dessas alergias alimentares são a esofagite eosinofílica, a gastroenterite eosinofílica e a dermatite atópica e a asma. Então, quando a gente fala de esofagite eosinofílica alérgica, né? A gente pode ver pelo nome já que a gente vai ter uma inflamação do esôfago, principalmente causada por eosinófilos e por conta da alergia ao alimento. Então, a gente vai ter um processo inflamatório eosinofílico nas camadas mucosa, muscular e serosa do esôfago. E os sintomas que isso vai desencadear são esofagite, então vai ter dor ali nessa região, né? Vômitos intermitentes, recusa alimentar da criança, dor abdominal, irritabilidade, distúrbios do sono, disfagia e déficit de crescimento por conta dessa alteração ali na alimentação da criança. E a gente pode ver aqui nessa imagem a evolução. Quanto mais eosinófilos, né, pior aí é esse quadro de inflamação. E dependendo da quantidade de inflamação, a gente vai tratar com medicação apenas ou até mesmo podemos ter que fazer uma dilatação do esôfago. E como que a gente faz o diagnóstico das alergias alimentares? Bom, primeiramente, a anamnese e exame físico, né? Sempre temos que começar com esses dados bem detalhados, principalmente para a gente conseguir associar os sintomas das alergias aos alimentos que a criança está ingerindo. Dá para pedir para os pais fazerem aquele diário alimentar e relacionar quando que teve os sintomas, quais foram os sintomas, e aí a gente vai tentar investigar, principalmente partindo da anamnese e do exame físico. E testes que a gente pode fazer são a dosagem de anticorpos IgE, que dá para fazer no sangue, mas um dos mais utilizados é esse Skin Prick Test, que seria a gente marca, né, a criança com diversos alérgenos possíveis que a gente desconfia que possam estar causando essa alergia, e ela vai apresentar a reação já na pele mesmo do que ela tem alergia. Esse é um dos mais utilizados. Mas a gente também pode fazer teste de contato, uma endoscopia digestiva alta com biópsia, principalmente ali nos quadros de esofagite, e o teste de provocação oral, que seria fornecer o alimento para aquela criança, claro, com assistência hospitalar, e ver o que ela tem alergia ou não. E o tratamento para as alergias alimentares não tem erro, a gente tem que excluir o alimento completamente da dieta, porque esse alérgeno vai continuar provocando alergia, então a gente precisa excluir o alimento. E, claro, fornecer ali uma orientação bem detalhada aos pais e para a criança a respeito da doença, da gravidade da doença e como que a gente deve manejar. E aí a gente também tem que comentar com vocês sobre a alergia da proteína do leite de vaca, que é uma coisa que cai bastante em prova e também é bastante comum. Seria a alergia alimentar mais comum da infância. Ela é geralmente IgE mediada, então seria aquele primeiro mecanismo que a gente comentou. Mas existem alguns casos que ela também é IgE não mediada. Então a gente não pode restringir a alergia à proteína do leite de vaca. E quais que são os principais sintomas, né? A criança geralmente apresenta 3 grandes grupos de sintomas. Seriam os digestivos, né? Principalmente vômito, diarreia, constipação, cólica, e a criança não está com vontade de comer. Temos também sintomas respiratórios, como, por exemplo,
ruídos, tosse. Podemos ter manifestações cutâneas também, como eczemas e erupções cutâneas. E aí o tratamento é bem parecido com o resto de todas as alergias alimentares, que seria evitar o alimento, né? Mas nesse caso aqui a gente tem um lactente, então ele precisa de leite, por algum motivo ele não está amamentando, né, no seio materno, ou às vezes está, mas a mãe ingere leite de vaca. Então, para essa criança que por algum motivo não pode amamentar no seio materno e precisa continuar tomando leite de vaca, a gente vai fornecer para ela fórmulas infantis, que aí são chamadas de hipoalergênicas, à base da proteína do leite de vaca. Quais são essas fórmulas hipoalergênicas? Principalmente a fórmula extensamente hidrolisada, que é a primeira que a gente vai dar, porque ela é mais acessível. E, se não funcionar, a gente vai partir para a fórmula de aminoácidos livres. E também pode, em último recurso, fórmulas à base de proteína da soja. Aí a gente pode ver nessa imagem aqui, quanto mais hidrolisado esse leite de vaca, menor a alergenicidade. Vamos responder essa questãozinha então. A gente está diante de um lactente de 4 meses que tem sangue nas fezes e cólica depois da introdução da fórmula infantil. Você está suspeitando de alergia à proteína do leite de vaca. Qual seria o leite ou a fórmula que você sugere como primeira opção para tratar essa criança? De soja extensamente hidrolisada ou de ovelha? Seria a fórmula extensamente hidrolisada, é a primeira opção que a gente dá porque ela é mais acessível, mais barata e geralmente funciona. Respondendo a nossa questão do início, então, a gente está diante de um lactente com 2 meses de vida que veio por episódio de sangramento vivo de pequena quantidade nas fezes. Ele está em aleitamento materno exclusivo. Ele deixa até destacado isso. Então, aparentemente, essa criança não está fazendo uso de leite de vaca. O exame físico dela é normal, o exame de anos não mostra fissura. Aí ele fala qual seria a melhor conduta. Aqui a gente pode pensar em vários tipos de alergia. Não tem muito como a gente dizer de cara o que ele tem alergia, a gente não investigou, né? Apesar de ser um lactente. Só que aí a gente vai ler as alternativas da questão e ele está nos induzindo a pensar aí numa alergia à proteína do leite de vaca. Então, a gente vai partir mais para essa hipótese, mas ele destaca no enunciado que ele está em aleitamento materno exclusivo. Então, o problema não é o bebê, seria a mãe que está ingerindo o leite de vaca. E isso pode, sim, causar alergia no bebê, porque a proteína do leite de vaca pode acabar passando ali pelo leite materno. Então, o que a gente deve fazer nesse caso? A gente vai manter o aleitamento materno, porque não é esse o problema da criança, mas a mãe tem que suspender a proteína do leite de vaca da dieta. Bora revisar flashcards, então, para não esquecer mais desse tema. As alergias alimentares não mediadas por IgEs são quadros geralmente mais agudos ou crônicos que podem demorar cerca de tantas horas para se desenvolver e as manifestações celulares costumam ocorrer em crianças de tantos anos. Então, as alergias alimentares não mediadas por IgEs são quadros mais crônicos que podem demorar cerca de 48 horas para se desenvolver e as manifestações celulares costumam ocorrer em crianças menores de 3 anos. Como que é feito o tratamento das alergias alimentares? Doc, a gente precisa fazer a exclusão dietética do alérgeno e orientação detalhada quanto à inspeção e leitura dos rótulos dos alimentos, porque a gente tem que evitar ao máximo esse quadro de alergia. A dieta de exclusão é a única forma de diagnosticar a alergia alimentar IgE mediada ou não mediada. Então, todos aqueles testes que a gente estava falando geralmente são para diagnosticar as alergias alimentares mediadas por IgEs, porque a gente não tem outra maneira de diagnosticar as não mediadas por IgE sem ser por dieta de exclusão ou teste de provocação oral, né? Então, quando a gente vai fazer o prick test e tudo isso mais, a gente está buscando as alergias que são mediadas por IgE, que é o que a gente consegue detectar no sangue. Se a fórmula hidrolisada não funcionar para um paciente com alergia à proteína do leite de vaca, a gente tem que substituí-la por fórmula de aminoácidos. Um critério inicial e absoluto para o diagnóstico de alergia alimentar deve ser a resposta A, devendo associar-se ao desencadeamento ou provocação oral. Resposta à dieta de exclusão. Se a gente tem alergia e a gente tira aquele alimento que a gente desconfia que está causando alergia e o quadro clínico parou, é porque era aquele alimento que estava causando alergia, muito provavelmente. O que você não pode sair daqui hoje sem saber? Que as alergias alimentares podem ser mediadas por IgEs, não mediadas por IgEs e mistas. As que são mediadas por IgEs são reações de hipersensibilidade do tipo 1, lembra da imunologia? E as que não são mediadas por IgE são reações de hipersensibilidade do tipo 4. As manifestações cutâneas, respiratórias e sistêmicas são mais relacionadas àquelas alergias mediadas por IgEs,
E as manifestações gastrointestinais estão mais relacionadas àquelas que não são mediadas por IgS. Os testes cutâneo e de contato diagnosticam somente as mediadas por IgS, e as não mediadas por IgS só podem ser diagnosticadas com testes de exclusão dietética. O tratamento das alergias alimentares é feito com orientação e exclusão dietética. A alergia à proteína do leite de vaca é a alergia alimentar mais comum da infância e pode ou não ser IgE mediada. E os lactentes, então, que têm alergia à proteína do leite de vaca, precisam utilizar fórmulas extensamente hidrolisadas ou de aminoácidos livres. Essas são as referências da nossa aula. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima!